Olá, amigas e amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Farei um comentário aqui muito interessante, pelo menos que me soou muito interessante, sobre a questão do custos vulneráveis, como uma ampliação a partir de uma leitura dos poderes implícitos da Constituição Federal atribuída às defensorias públicas. A Defensoria Pública é a instituição, a função essencial da justiça da Defensoria Pública, na leitura que o STJ fez aqui e colocou no informativo de jurisprudência da questão dos custos vulneráveis. Vejamos aqui esse julgamento, como ele é interessante e importante. Atenção, atenção a quem faz concurso para a Defensoria Pública. Para quem faz concurso para a Defensoria Pública. Vocês sabem que o Ministério Público tem uma atuação enquanto parte, enquanto custos legis. Custos legis. A figura do custos legis é completamente diferente da figura do Ministério Público como parte. Então, por vezes, o Ministério Público atua na condição de parte, seja numa ação civil pública, como exemplo, seja promovendo privativamente a ação penal, e por vezes o Ministério Público fornece pareceres opinativos na condição de fiscal da lei. Isso ocorre, inclusive, em demandas de natureza tributária. Eu, particularmente na minha prática profissional, vejo bastante o Ministério Público resolvendo dar a sua contribuição na condição de fiscal da lei em demandas que ele não iniciou, ele não recorreu, ele não fez absolutamente nenhum, ele não teve nenhuma, ele não praticou nenhum ato processual na condição de parte. E o STJ traz da doutrina para a Defensoria Pública uma mesma realidade. Olha, a Defensoria Pública, assim como o Ministério Público, também pode atuar como parte na defesa dos necessitados propriamente, defendendo-os como representantes jurídicos deles, dos necessitados, mas também a Defensoria Pública tem mutatis mutandi o seu custos legis na figura do custos vulneráveis, que inaugura, a partir de uma teoria da leitura da Constituição de poderes implícitos, uma ampliação institucional do papel da Defensoria Pública no sentido de defender os vulneráveis, ainda que não seja parte, do mesmo modo que o Ministério Público atua como custos legis. Então teríamos a situação na qual, vou colocar uma folha aqui, né? O MP, né, ele atua, né, como parte, ele pode atuar como parte, aqui em processos civis ou judiciais, e o MP pode atuar como custos legis, né? Mutatis mutandi, a Defensoria Pública pode atuar como parte também, né? Promovendo o interesse dos necessitados, ou como advogado, né, de uma parte, né, como representante, né? Representante, ou advogado, né? Ou como gostava de dizer, como procuratura dos necessitados, né? E pode ser custos vulneráveis. Essa função mutatis mutandi aqui com o Ministério Público, né? É importante dizer que Diogo Moreira de Figueiredo dizia que na Constituição Federal existem 4 procuraturas, né? As procuraturas, se vocês olharem isso aí, tem aí no Google, vocês vão achar. As procuraturas dos interesses privados, que seria a OAB, né? Os advogados privados. As procuraturas do interesse público indisponível, que seria o Ministério Público. A procuratura do interesse público, de um modo geral, né? Ou do interesse público mais direto, que seria a Advocacia Pública, a AGU, PGE, PGM, e a Procuratura dos Necessitados,
ou melhor, dos vulneráveis, que é a Defensoria Pública. E se você olhar lá na Constituição Federal, há realmente essas 4 funções essenciais da justiça. São procuraturas que têm como função institucional e constitucional a perseguição de determinados interesses específicos. Mas isso aqui do custos vulneráveis, na sua correlação com custo legis, isso é muito interessante. Né? Essa equiparação funcional e essa leitura para a Defensoria Pública, isso é muito interessante, né? Mas muito interessante. E aqui era um processo de execução penal. Processo de execução penal no qual a Defensoria Pública não estava nessa posição aqui. A Defensoria Pública não estava na posição de parte. Na verdade, o apenado tinha um advogado privado, mas a Defensoria Pública quis atuar como custos vulneráveis. Né? E foi feito justamente esse texto magnífico aqui do STJ, nesse informativo, que eu achei bastante legal. A Defensoria Pública pode atuar como custos vulneráveis, mesmo na presença de advogado constituído para garantir a defesa dos apenados. Extrai-se da Constituição Federal e das leis infraconstitucionais a intervenção custos vulneráveis como prerrogativa implícita da Defensoria Pública, aquela teoria dos poderes implícitos, né? Prerrogativa implícita da Defensoria Pública, prevista como expressão e instrumento do regime democrático, sendo esta responsável fundamentalmente pela promoção dos direitos humanos e da defesa dos necessitados. Né? O poder de acesso à justiça preconizado na Constituição é a expressão que não se limita ao acesso ao poder judiciário, abrange também a ordem jurídica justa, que só pode ser concretizada com a atuação do órgão defensor em prol dos necessitados. É nesse contexto que se justifica a ampliação da sua legitimação institucional por essa leitura desse poder implícito. Dito isto, vê-se que os citados regramentos fazem referência... Olha, isso é importante não. Aqui. Assevera-se, conforme a doutrina, que a intervenção da guarda... Aqui merece uma... Eu vou até fazer... Eu coloquei esse verde aqui em homenagem à Defensoria Pública, que é a cor da Defensoria Pública, né? Mas eu vou aqui. Vou colocar em verde aqui. Assevera-se, conforme a doutrina, que a intervenção da guardiã dos vulneráveis tem caráter análogo à atuação como custos legis. Análogo, aquela correlação que eu fiz aqui, né? A referida analogia decorre da natureza jurídico-constitucional de função essencial à justiça, atribuída igualmente a ambos os órgãos, bem como da identidade de prerrogativas processuais a ela conferidas. Essa estrutura pensada por Diogo de Moreira Figueiredo, né, de equiparar advogado, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública, né? E no caso aqui, mais especificamente, Defensoria Pública e Ministério Público na questão do custos legis e custos vulneráveis. Aqui, ó. Consagrou a Defensoria Pública no capítulo referente às funções essenciais da Justiça, que são essas 4 das quais eu falei, né? Equivale a dizer que em todo processo em que haja discussão acerca dos interesses vulneráveis será possível a intervenção da Defensoria Pública, independentemente de haver ou não advogado particular constituído ou mesmo na necessidade de representação judicial. O Ministério Público também como custos legis, mesmo quando os interesses estão representados pela procuratura dos interesses privados, que são justamente defendidos por uma das funções essenciais da justiça, que é a OAB. Então, a OAB, através do seu advogado, do advogado inscrito nos seus quadros, defende lá o apenado, mas a Defensoria atua como custos vulneráveis, mutatis mutandis, como ocorre com o Ministério Público, né? A atuação, novamente em verde, por fim, diz que a atuação da Defensoria Pública como custos generais complementa a defesa técnica e reforço na proteção dos direitos humanos, especialmente no caso da omissão do advogado constituído. Muito interessante, né, esse julgamento e essa correlação, né, e essa compreensão a respeito dessa questão do tema do custos vulneráveis. Então, pessoal, essa aqui é a questão do custos vulneráveis, julgamento muito interessante, que merece um vídeo destacado aqui do canal. Também está comentado esse julgamento no vídeo no qual eu comento o informativo 857 e
você é sempre muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui no nosso canal. Obrigado pela sua atenção e até um próximo momento. Até mais.